Olá, eu sou Sandra Persen e este é o Indústria Tá On, o podcast do mundo do trabalho. Hoje, nosso assunto é estágio. Você que nunca teve dúvidas a respeito de estágio, será que o estágio é bom para a minha profissão? Será como eu consigo fazer um estágio? Existe cases de sucesso, pessoas que começaram estagiando e que hoje são líderes dentro das corporações? Tudo isso nós vamos abordar no assunto de hoje do programa, recebendo com muita alegria Tarciana Nascimento, gerente de Gente e Talentos do IEL. Tudo bom, Tarciana? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Sempre convidada. Também Dadson Borges de Moraes, head de Educação e Carreiras do IEL Goiás. Tudo bem, Dadson? Primeira vez aqui no Indústria Tá Ótimo. On, Segunda vez, eu estou segunda muito vez. satisfeito. Aham. Que É um coisa prazer. boa, prazer em recebê-lo novamente. E o Enelci Neto, ele que começou como estagiário e hoje é gerente de gente e gestão da indústria Renova Nutriex. Tudo bom, Neto? Tudo bem, obrigado pelo convite, estou honrado de estar aqui. Nós é que estamos honrados e curiosos com a sua história, uma história de sucesso e que vai servir para inspirar você aí que está nos assistindo, com certeza. Tudo isso daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. Olá, a Indústria está on e eu, Sandra Persen, estou aqui para conversar com vocês. O assunto de hoje, estágio. Você que quer saber mais sobre essa carreira inicial no mundo do trabalho, mas que não é só para quem está no ensino médio ou quem está na faculdade, é também para quem está no ensino superior. Nós vamos abordar também esses assuntos aqui hoje, recebendo com muita alegria Tarciana Nascimento, gerente de Gente e Talentos do IEL, o Dadson Borges de Moraes, head de Educação e Carreira do IEL, e o Enelci Neto, gerente de Gente e Gestão da Indústria Renova Nutriex. Gente, o IEL tem tradição nessa formação de talentos, né? Como que é feito esse trabalho do IEL? Podem tirar para o ímpar. Então vamos lá. Esse trabalho o IEL vem realizando há mais de 50 anos em Goiás, é referência, né, no estado. E o que é importante é a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Eu falo jovens, mas hoje nós temos várias pessoas, Todos jovens. todos os jovens, que estão migrando para uma nova profissão, né? E estão à procura de estágio. Então, isso é muito importante para que a pessoa pegue essa experiência, ela vivencie toda essa teoria, tudo o que acontece na academia, seja ela técnica ou superior, ou até alunos de pós-graduação. Agora, existe um diferencial do IEL na preparação desses estagiários. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sim, o IEL disponibiliza para os estudantes, antes do estágio, nós temos um canal aberto para os estudantes, com formações, orientações comportamentais e técnicas, cursos disponibilizados para esses jovens, e para quem já está fazendo seu estágio, tem programas excelentes junto com as empresas, porque o importante é o aluno desenvolver também suas competências comportamentais. Hoje é o maior desafio para quem está inserido no mercado de trabalho. A gente identifica, muitos estudantes têm a competência técnica, né, mas a comportamental, às vezes, faz com que ele evolua ou desenvolva-se melhor. Então, o IEL entra como protagonista, junto com as empresas, nesse desenvolvimento dessa trilha de carreira desses estudantes. Ok, nada melhor do que para a gente entender esse processo de que a gente ouviu um exemplo prático, né, Neto? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você começou, como o início da sua carreira. Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17, 18 anos, e com 21 anos de idade eu fui trabalhar numa loja de shopping, com telefonia. Comecei como vendedor, subi para a posição de subgerente e até assumi a gerência de uma loja em um dos shoppings de Goiânia. E eu já estava, se eu não me engano, no terceiro ano da faculdade de psicologia, e eu comecei a olhar para o mercado de trabalho. Falei assim, o que eu vou fazer no meu futuro, né? Como que eu vou conseguir ter tantas experiências a ponto de conseguir um emprego dentro da minha área, né? E eu já tinha estagiado em clínica, já tinha feito uma parte jurídica, e eu falei assim, eu preciso me testar na organizacional, né? Porque eu preciso entender para que lado que eu vou na minha trajetória profissional. E aí eu tomei uma decisão naquela época de sair do meu emprego e procurar um estágio.
E foi uma decisão, assim, difícil, porque eu ganhava relativamente bem na época e estava migrando para uma bolsa de estágio. Mas eu sempre tive essa visão de futuro, né? E é curioso essa história porque eu consigo enxergar minha trajetória profissional e os caminhos que eu preciso percorrer nela para eu conseguir ter sucesso. E aí eu acionei minha família, falei, olha, eu vou fazer isso, minha condição vai diminuir. Você tá doido, não faça isso. Falei assim, não, eu preciso fazer porque lá na frente eu vou ter os frutos disso, né? Eu acreditava, na época eu não tinha certeza, mas eu acreditava. E aí eu saí da empresa, fiquei um tempo procurando estágio, e aí eu me deparei com a dificuldade de me recolocar ali como estagiário. Porque do lado de cá, depois que eu entrei na indústria, eu fui entender. Imagina você receber o currículo de um gerente que quer ser estagiário, né? Então era complicado naquela época eu conseguir. Nós estamos falando de 2012, 2011. E por sorte eu tive uma entrevista de emprego, de estágio, e foi muito bom porque a Carol e a Carla me abraçaram muito bem. Eu não tinha conseguido uma entrevista, para vocês terem ideia. O currículo já era, no recrutamento do currículo já era excluído. Mas elas falaram assim, que curioso esse cara, ele quer fazer um estágio, deixa a gente conhecer a história dele. Eu falei, gente, eu só quero oportunidade. Quero aprender, quero atuar. E aí elas me aprovaram nesse processo seletivo para estágio, e eu fiquei quase 3 anos nessa empresa, e eu entrei fazendo processo seletivo para o grupo Hipermarcas da indústria. Fazia vagas operacionais, vagas técnicas. E esse estágio foi importante para a sua carreira? Foi fundamental, porque de lá eu fui contratado por uma grande empresa de distribuição no estado de Goiás, maior do Centro-Oeste. Então foi o que me proporcionou construir uma carreira, foi eu ter conseguido entrar num estágio, né? Fazer o estágio foi a porta de entrada para eu conseguir construir minha história dentro do mundo organizacional. E eu me encontrei. E hoje você é gerente de gente e gestão da indústria Renova. Como que é essa sua relação com o estágio? Muito grande, porque como eu comecei com estágio, eu sou um defensor do estágio hoje dentro da companhia. Então a gente tem estagiários dentro da Nutriex, que é uma das empresas do grupo, e na Renova a gente vai lançar um grande programa de estágio agora no segundo semestre. Vai ser um programa de estágio que vai abranger tanto o estado de Goiás quanto São Paulo, que nós também temos escritório em São Paulo. Então, a gente gosta desses programas de porta de entrada e a gente coloca o estágio como um deles e o programa de aprendizagem também. E a gente tem a parceria com o IEL desde sempre, com os programas, e eu sou um defensor, eu gosto, eu sei que a minha qualificação técnica me fez chegar, mas só minhas habilidades comportamentais me fizeram permanecer. Então, eu entendo que a gente precisa juntar essa capacidade técnica e comportamental, e o IEL tem feito isso muito bem no desenvolvimento comportamental dos alunos, dos estagiários. Agora, muitos jovens enfrentam essa insegurança, né? Eu vou para uma seleção de estágio. Se eu não for aprovado, ai meu Deus, o mundo acabou. O que que vocês têm? Como é que o IEL lida? Como é que o IEL trabalha esses jovens? Nossa orientação principal para o estudante é calma, bom senso, né? Hum. Porque é um momento que todos nós vivemos. Todo mundo teve a primeira experiência. Isso também é preparação para o mercado. Isso, então assim, é uma pessoa, o estagiário, a gente entende, o IEL tem um papel também de cá nos bastidores de orientar a empresa, que a gente está falando de estudantes que não têm experiência. Então, o que esse estudante vai falar durante essa entrevista? Sua experiência de vida, sua experiência acadêmica, às vezes já liderou alguma atividade dentro de sala de aula, ou faz algum serviço social. Então, tudo isso é importante. Como é que ele se comporta na família? Até porque o processo seletivo, gente, antes de chegar na entrevista, o principal é redes sociais. Uhum. As empresas, elas buscam esses estudantes, né? Ela tá com o currículo ali na mão tudinho, mas ela vai lá nas redes sociais, ela olha um pouco do perfil desse candidato, se ele tá aderente à cultura da empresa, já começa por ali. Então, se mantenha suas redes sociais bem legais, ativas, para que essa análise já seja interessante. Então, depois vem a entrevista presencial ou online, né, que hoje também se usa muito a entrevista online. Mas é algo simples, gente. O importante é estar disponível, o importante é ser sincero na hora que você está fazendo uma entrevista, contar um pouco de suas habilidades, o que você quer aprender. O Neto colocou aqui muito bem. Eu quero uma oportunidade, porque é isso que a empresa de cá também precisa, quando ela está contratando alguém que queira, alguém que tenha atitude, alguém que queira aprender.
Dadson, eu queria que você falasse um pouquinho do perfil. Qual que é o perfil desse jovem hoje que está procurando um estágio e o que que as empresas estão procurando? Sim. Eles estão falando a mesma língua ou um quer uma coisa e o outro quer outra? Então, nós do IEL, a gente tem essa preocupação, né, até com os alunos de ensino médio, para poder preparar essas pessoas e para poder identificar esses perfis. Agora nós estamos com o Hub de Carreira desde o ano passado, com as escolas SESI, né, e também com o Senai. Esse produto, inclusive, se tornou nacional, né, Tarciana, o modelo do produto, porque é onde levanta o perfil e a gente vê nas indústrias quais são os perfis que eles querem. E essa preparação, ela é tanto comportamento quanto algumas dicas de como se comportar na entrevista, que foi a sua pergunta anterior também. Porque essa insegurança que às vezes o jovem tem, ele também pode vir da questão familiar. Então a gente prepara também a família, né? Olha que legal. Então, tem sido um projeto muito bonito, é um projeto em que as nossas psicólogas também são envolvidas. A gente aplica um assessment para conhecer melhor o perfil comportamental. Existe um acompanhamento, né, que a gente chama de mentoria, para que esse jovem seja recolocado, e também temos a nossa responsabilidade de buscar essas vagas na indústria, né? Eu considero o estágio como uma grande oportunidade de vida, de carreira, né? Os empresários, eles estão tendo essa noção da importância do estágio para a empresa, para o desenvolvimento, para a oxigenação da empresa? Na verdade, pelo apagão de mão de obra, a maioria das empresas elas buscam essa necessidade, né? De formar pessoas dentro do seu quadro para que possam ocupar outras posições, né? E o IEL, além desse trabalho que é feito nas escolas para a indústria, existe a indústria também que nos procuram para poder fazer um programa de desenvolvimento interno, né, com os estagiários, para que acelere esse desenvolvimento comportamental, técnico, com workshops, com mentorias, que possa dar uma sustentação dessa formação desses jovens e acelerar até para que eles possam ser efetivados e ter uma carreira aí, né, brilhante na empresa. E eu sou origem disso. Eu fiquei 15 anos numa empresa, né? Eu entrei estagiário, assim como o Neto contou a história dele. Também já estava no mercado de trabalho como efetivo. Preferi o estágio por oportunidade. E durante esses 15 anos passei por todas as etapas e por lá o meu último cargo foi diretor de recursos humanos, né? Onde me deu aí a oportunidade de seguir carreira. Olha só, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo nos podcasts, não é à toa que a gente fala que o IEL é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, mas às vezes você já está no mercado de trabalho, está querendo mudar a direção, experimentar novos caminhos, né? Então também é essa porta, porque às vezes a pessoa está no ensino médio, mas às vezes está na faculdade, às vezes está numa pós-graduação, e sempre o IEL está lá para poder mostrar o caminho caso a pessoa queira, né? Sim. Existem pessoas que eles preferem fazer uma migração de carreira, né? Nós tivemos alguns relatos de pessoas que já estavam aí, já formadas, já atuando a carreira em outras, né? Em outras empresas e tudo, e preferiu fazer um outro curso superior e fazer o estágio, né? Aí com 50, 53 anos e iniciando esse trabalho. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, independente da idade, independente do curso, né? Que legal. E Neto, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar aqui o programa, e eu perguntei qual que era a relação da sua empresa hoje com o estagiário. Você falou assim: eu tenho um caso interessante com o estágio. Que caso interessante é esse? Passa pelo um pouco dessa minha história, né, de vida com o estágio, né, dessa dificuldade que eu tive de conseguir ingressar na indústria na época, e por ter tido essa oportunidade lá atrás com a Carla e nunca esqueci o nome delas, Carolina e Carla, que foram as pessoas que me deram essa oportunidade de começar o estágio, né, no grupo Hipermarcas ali, fazendo os processos seletivos deles. A partir dali, eu virei um defensor muito, muito ferrenho mesmo do estágio. Eu sempre gostei de trabalhar com estagiários, sempre consegui ver talento naquelas pessoas que têm sede de conhecimento, que têm vontade de aprender. E já tive
várias pessoas que trabalharam comigo como estagiárias e que são hoje carreiristas dentro de empresas, né? Então, isso passa por um processo seletivo bem feito, com cuidado, entendendo as motivações do aluno. Então, isso facilita na hora da empresa contratar, né? Quando você tem um parceiro como o IEL, que faz uma filtragem muito forte dos candidatos, dá esse suporte familiar, treina. Então, a minha trajetória profissional me permite, né, dizer que hoje eu sou um defensor muito grande do estágio e promovo o estágio em todas as empresas que eu já atuei. Que legal. E o IEL, o interessante é como um desenvolvedor de talentos, né? Ele, dentre os estagiários, ele oferece premiações, inclusive, né? A gente tem o prêmio IEL de talentos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que funciona esse prêmio, que daqui a pouquinho a gente vai ter esse Isso prêmio mesmo. aqui, esse ano ainda. E sempre é um prêmio que ele surpreende, né? São casos maravilhosos, cases maravilhosos que o prêmio consegue juntar, né, numa única edição. Isso mesmo, estamos indo agora para a nossa 21ª edição em Goiás, né? Atingiu maioridade. Isso mesmo. E é um programa muito relevante, o Premiel, porque ele reconhece as melhores práticas de todos os envolvidos no programa de estágio, que é o estagiário, a instituição de ensino, que habilita o estudante a fazer o estágio, e a empresa que dá essa oportunidade para que o aluno vá lá desenvolver, né, suas habilidades. Então, o IEL reconhecendo essas práticas, ele acaba trazendo à tona o que realmente acontece, que nem todo mundo às vezes tem acesso. Então, a premiação ele traz esses detalhes. O que que o estagiário está fazendo de diferente lá na empresa? Né? Que programa ele está sendo executado? Uma prova de que hoje estagiário não é aquele que leva o cafezinho, não é aquele que abre a porta, que leva documento, que tira xerox. Estagiário do IEL é estagiário de verdade. Isso mesmo, até porque o mundo mudou muito, né? As oportunidades são diferentes, a tecnologia vem a favor, né, para os estudantes. Então, o que o aluno está fazendo de diferente lá no programa na empresa? O que ele está executando? Seja em qual área for, engenharia, direito, enfermagem, sempre o aluno faz algo diferente, né? A gente sabe que existe um exemplo muito interessante de um vencedor de um tempo atrás, que esse estudante fazia hotelaria. E quando ele foi estagiar em um hospital, porque hotel, né? Ele mudou a dinâmica da maternidade. Então, assim, ele tornou ela mais humanizada ao receber as mães, né, após o parto. Então, o que esse estudante trouxe de diferente para aquela empresa, houve um impacto tão positivo que a receita da empresa foi lá para cima, né, por conta de uma mudança de processo, né, que ele já tinha aquela sensibilidade do acolhimento. Então, assim, são projetos muito interessantes, projetos na área de energia, de água, e a empresa também que tem um programa legal. Feito Neto tem lá um programa muito bom. Que programa é esse? Aquele programa que desenvolve o aluno, tem interesse que o estagiário permaneça. E, geralmente, essas empresas contratam, tá? Em torno de 70% das empresas efetivam esses estagiários. Para você ver como é importante um programa de estágio dentro da empresa, porque hoje o aluno se desenvolve, né, e a empresa retém como futuro talento. Então, para a empresa é o programa de estágio e a instituição de ensino, o que ela promove para acompanhar esses estudantes no decorrer do seu estágio? O que o professor orientador faz? Como é que é o programa de estágio da instituição de ensino? Então, é muito rico. E para o estagiário, gente, olha, em primeiro lugar, R$3.000 é muito interessante, sem dedução de impostos. E a gente também tem outra premiação que é nova. É da construção. Esse prêmio, ele veio diferente, esse não é para estagiário, é para estudantes, né, que formam times da mesma instituição de ensino, de 3 a 6 estudantes, para trabalhar uns desafios e uns projetos. Então, essa premiação será no Rio de Janeiro, em setembro, no Rio Summit. Então, é um programa que vai projetar quem for esses finalistas, porque o Brasil e o mundo vai estar conhecendo o que esse menino esse estudante está trazendo de diferente, propondo, né? Porque lá tem os indicadores do que é que tem que fazer. E Goiás é um destaque nacional quando a gente fala de premiação. No ano de 2024, o IEL Goiás levou 9 premiações nacionais. Nossa. Então, assim, enquanto outros estados levaram 2, 3 premiações, nós trouxemos 9. E o que é legal disso? Toda essa evidência do estudante, ela acaba abrangendo nacionalmente também. Então, empresas de outros segmentos começam a ver o potencial desses estudantes.
Isso é muito bom para a pessoa, para o seu currículo. Quantos estagiários são contratados após o evento? A maioria, né? E o interessante, a gente tem a etapa regional, que será agora em agosto, aqui em Goiás, e os primeiros lugares vão concorrer nacionalmente, que será dia 3 de dezembro no Recife. E quem for para Recife é tudo custeado pelo IEL. Então vem e participa, que é muito bom. Gente, eu quero agradecer a presença da Tarciana Nascimento, gerente de Gente e Talentos do IEL. Sempre bom recebê-la, sempre com muitas novidades e boas novidades para a gente. Tarciana, obrigada pela presença. Eu que agradeço, o IEL está sempre à disposição e estamos aqui para atender da melhor forma. Obrigada também ao Dadson Borges de Moraes, Head de Educação e Carreira do IEL Goiás. Dadson, prazer recebê-lo, volte mais vezes. Muito obrigado, é um grande prazer. O recadinho para as empresas também, né, que eu acredito que é uma oportunidade de desenvolvimento para quem ainda não tem um programa de estágio estruturado. O Prêmio IEL, ele tem essa característica também. Então, aproveite as oportunidades. Se você tem aí um projeto que é interessante, busque as informações e será um prazer recebê-los. Eu, como executivo de recursos humanos, eu sempre estive do lado de cá, fazendo aí as inscrições para os programas, para que pudesse aí cada dia mais crescer e evoluir na carreira das pessoas, né, que é a grande importância. Muito obrigado. Que coisa boa. E também a Neuci Neto, gerente de Gente e Gestão da Indústria Renova Nutriex. Parabéns pela carreira, parabéns pelo sucesso e muito obrigada pela Eu presença. que agradeço. Foi uma honra participar aqui com vocês. Honra toda nossa e obrigada a você que também esteve aqui com a gente, que acompanhou essas novidades. Corre lá, se inscreve, noticie para o vizinho, né? Porque notícia boa é assim, a gente tem que espalhar. Copia o link desse podcast, manda para os amigos, manda para o tio, para a tia e vamos espalhar coisa boa, porque a gente está precisando. E coisa boa sempre aqui, nesse podcast, na Indústria Taon, sempre com coisas boas do mundo do trabalho, transformando a sua carreira, sempre aqui nesse canal, todas as quintas-feiras, mas o tempo inteiro, livre para você escutar aonde estiver, assistir aonde quiser. Na semana que vem a gente volta sempre com informações e novidades para você. Até lá!